Está recebendo aqui nos estúdios a doutora Suzane Adriano, vai conversar conosco a partir de agora. Ela é advogada e ela vai falar para a gente sobre o direito dos passageiros. A gente está vendo uma polêmica aí, até mesmo envolvendo essa empresa, a Volpes, que teve aí os seus voos cancelados através da ANAC, a sua suspensão dos trabalhos. E tem outras situações que é importante a gente também atentar e abordar aqui no programa, que é até um nome um pouquinho até meio complicado, segundo a Mayra Carvalho, que é o Downgrade, né? Falei certo, doutora, se eu errar, a senhora me corrige aqui. Que é uma mudança que ocorre, uma mudança até mesmo involuntária, né? Porque você compra uma passagem no assento específico e acaba sendo levado, sendo orientado a sentar em outro canto. Doutora, isso pode gerar uma ação. Como é que o cidadão, como é que o passageiro ele pode se resguardar em relação a esse tipo de acontecimento? Certo, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores aqui do Jornal da Tarde Piauí, né? E ontem houve uma grande polêmica de repercussão nacional, né? Que foi o vídeo da atriz Ingrid Guimarães, onde ela relata fatos que aconteceram com ela, né? Ela estava num voo comercial da American Airlines e ela foi obrigada, passou uma situação de extremo constrangimento, né? Ela foi obrigada a trocar o assento, que é o downgrade, né? Ela comprou uma categoria premium, né? E ela foi obrigada a mudar de assento para uma categoria econômica, ou seja, uma categoria pior do que o que ela havia comprado, né? Então, essa alteração por si só, ela gera um dano material. E no caso dela, houve uma agravante, né? Que foi a forma como os comissários de bordo abordaram ela, constrangeram, inclusive chegaram a falar, né, durante o voo, que o voo não iria acontecer por conta dela, de uma pessoa, né? Então, imagina só uma situação de extremo constrangimento, um voo com 200 passageiros, né? E aí parar o voo, né, e falar para todos que o voo não iria acontecer por conta dela, que ela não estaria aceitando, né? E de certa forma ela estava no seu direito, porque se ela comprou um voo na categoria premium, ela queria voar na categoria premium, né? E eles não apresentaram nenhum tipo de justificativa plausível, né? Para que ela realmente fizesse essa mudança. E ao final, o pior de tudo foi que os comissários de bordo chegaram a comunicar para ela que ela havia sido escolhida para fazer essa mudança de categoria pelo fato dela ser mulher e por estar desacompanhada. Então, imagine só uma situação altamente constrangedora, né, para uma mulher preconceituosa, inclusive no Dia Internacional da Mulher, onde é comemorado este dia, né, e ela passar por uma situação desse tipo, né. Então, houve uma repercussão nacional em relação a isso, porque realmente foi um fato bastante constrangedor. Então, por si só, essa mudança de categoria já geraria uma indenização por dano material. E somado a isso, no fato dela, com certeza, deve também ter o dano moral, né? Ela há todo o direito de recorrer na justiça, né, pelo dano moral. Doutora, a senhora está fazendo um apanhado aí das violações que aconteceram envolvendo esse caso dessa atriz, né? Ela teve diversos pontos que a senhora abordou, que foi a questão da exposição, preconceito que foi gerado também contra a passageira. Mas se nesse caso tivesse ocorrido da seguinte forma, ela tivesse sido realocada para outro assento dentro da mesma categoria, teria algum problema ou não? Da mesma forma teria problema, né? Porque ela comprou um voo, né, para aquele determinado horário. Mesmo que ela tivesse sido realocada em outro voo, ocasionaria um atraso, né, na programação dela. Ela iria chegar no destino final em um horário não programado. Então, de qualquer forma também, mesmo que ela tivesse sido realocada para um próximo voo, né, vamos supor, um próximo voo na mesma categoria que ela comprou. Mas mesmo assim, ela teria que ser indenizada também. Ou seja, no momento em que ela apresentou os comprovantes, apresentou tudo o que ela tinha a favor dela, foi descartado por parte da empresa, né? Porque a senhora bem frisou, se ela queria voar naquela categoria X, ela pagou um valor até mais caro do que
a categoria inferior que ela foi direcionada, né? Exatamente. Se ela pagou um valor melhor para ter um conforto maior, era um voo internacional, né? Então, ela tem sim o direito de exigir. Então, algumas pessoas questionam, mas por que ela não simplesmente mudou de assento? Mas ela também estava no direito dela. Se ela realmente comprou para aquela categoria, ela queria voar naquela categoria, né? E o que chama mais estranheza, o que causou toda essa repercussão foi a forma de abordagem, né? Em momento algum, os comissários chegaram com aquela paciência de explicar o que realmente estava acontecendo. Né? Que era o mínimo, com educação, né? Que antigamente a gente conhecia comissário de bordo como pessoas educadas, né? E, no caso dela, eles realmente exigiram, forçaram, tanto que chegaram a falar, né, no microfone, para os 200 passageiros do avião ouvir que aquele voo ia ser prejudicado por causa de uma única pessoa. Então, é uma situação realmente constrangedora para ela, né, pela forma como eles abordaram, pela exigência, um cumprimento forçado e uma mudança, né, unilateral, sem uma justificativa plausível, né, que realmente às vezes acontece, ela tem uma pessoa aqui que precisa viajar acompanhada de um idoso, uma criança, mas não era o caso. Eles chegaram realmente a justificar que ela havia sido escolhida porque ela era mulher e estava desacompanhada, né? E isso tudo aconteceu porque uma pessoa que estava na executiva, o assento dessa pessoa que estava na executiva tinha problema, então ele iria para prêmio dela e ela teria que ir para a econômica. Entendi. Doutora, é comum e triste ao mesmo tempo acontecer também quando se trata de empresas aéreas e companhias, as empresas venderem uma quantidade excessiva de passagens, né? E aí no momento não se tem a quantidade adequada para colocar aqueles passageiros dentro da aeronave. E muitas pessoas são prejudicadas. Eu digo isso para a senhora porque eu mesmo já fui vítima disso. Estava com a viagem programada para o Recife e quando cheguei no aeroporto, simplesmente a companhia disse que as passagens não estavam válidas, né? E eu tinha todos os comprovantes. Depois que o voo saiu, eles vieram se retratar e aí conseguiam outra aeronave. Mas ficou o constrangimento, ficou o atraso. Ou seja, isso é comum para as empresas, mas causa um grande prejuízo para a população. Sim, esse fato que você está trazendo também é bastante comum, né, nos nossos dia a dia aqui como advogada. A gente sempre recebe casos como esse, que é o que a gente chama de overbooking, que é quando a companhia aérea vende passagens, assentos, né, a mais do que o que a aeronave comporta. Então, às vezes você já está lá na fila do embarque e é surpreendido com a informação de que não há assentos disponíveis e eles realmente deliberam, você não vão voar, porque não tem assento disponível. Então, são essas e outras práticas que acontecem diariamente com as companhias aéreas que geram e sejam, sim, indenização por dano moral, indenização por dano material, porque você compra um voo para chegar em determinado horário, você faz toda uma programação. Então, um atraso dessa forma, um cancelamento assim, dessa forma, né, gera assim uma indenização por dano material, por dano moral. Então é por isso que a gente sempre reforça, né, a importância dos passageiros serem pessoas informadas, porque consumidor orientado é consumidor respeitado, né? Então, a partir do momento que acontece uma alteração dessa forma unilateral, né, o consumidor ele deve sim procurar os seus direitos, né? E nesse caso, como também no da atriz, com certeza ensejaria uma indenização por dano moral. Doutora, a gente estava até comentando agora há pouco sobre a situação dessa companhia, da Volpass, né? Com a companhia Sim. que teve aí o seu direito cassado por parte da ANAC, né? Por conta de várias falhas que já vinham sendo divulgadas a conhecimento de todos. Nesse caso, eu comprei uma passagem, qual é o meu direito, o que eu posso ter como orientação para iniciar essa batalha judicial? Vai ser uma batalha de fato ou é algo que é mais fácil de se resolver? A gente realmente foi surpreendido, né, hoje com essa notícia de que a Volpass, né, vai haver uma paralisação dos serviços dela, né, uma empresa aí que vem tendo problemas recorrentes com
problema nas aeronaves, né? Houve um acidente e hoje teve uma decisão, eu acredito que de certa forma acertada do judiciário, de realmente barrar essa empresa, porque já vem trazendo grandes danos e transtornos aos consumidores, né? E eu acredito sim que vai haver agora, iniciar, né, uma grande batalha judicial aí com os passageiros que têm passagens compradas por essa companhia, né? Tem gente que tem voo para amanhã, que estaria tudo certo, né, para viajar com a Voipés, e de certa forma vai ficar impossibilitado porque a empresa tem que cumprir essa decisão judicial, né? Então, essas pessoas que já tem passagem aérea aí comprada para os próximos meses, o ideal é ajuizar mesmo a ação, né? Para tentar reaver o reembolso também do valor que já tinha da passagem, né? Porque de certa forma acredito que nos próximos meses ela não irá operar, né? Então, para que essas pessoas, para que os consumidores não fiquem prejudicados, é importante sim buscar uma orientação jurídica, né, especializada, que vai demonstrar aí qual é o melhor caminho, se uma ação judicial, se um pedido de reembolso administrativo vai resolver a sua situação. Caso esse pedido de reembolso administrativo não seja feito, de fato tem que ser feito o ajuizamento dessa ação? Ou tem outras maneiras? Porque a empresa pode também alegar não ter condições financeiras para fazer esse reembolso, né, doutora? Sim. Como é um fato novo, né, a gente ainda não sabe como vai ser a condução da empresa diante desses pedidos, né? Sim. Mas o ideal é que primeiro o consumidor, ele exija, né, o cancelamento daquele voo, o reembolso, porque ele não vai utilizar essa passagem. E se ele realmente não conseguir, então o ideal será o ajuizamento de uma ação mesmo judicial, né? Para tentar aí o cancelamento, o reembolso desses valores que já foram pagos. Doutora, tem outra pergunta aqui, inclusive feita pelo telespectador e pelo ouvinte, em relação aos voos internacionais e voos nacionais. Se existe alguma diferença em relação aos direitos dos passageiros. Sim, há uma diferença, né, principal, né, que, por exemplo, a indenização, né, por dano moral e por dano material aqui no Brasil, quando é voos nacionais, o passageiro ele tem até 5 anos da data da ocorrência do fato para ingressar judicialmente. E quando é um voo internacional, né, ele só tem 2 anos para ingressar com esse processo judicial. Tem essa questão só no prazo, a diferença, sim, né? Isso. Mas nada impede. Por exemplo, no caso da Ingrid Guimarães, esse fato aconteceu ainda quando ela estava lá. Solo brasileiro, não solo americano. Em solo americano, mas isso não vai impedir que ela, ao chegar aqui no Brasil, ajuize uma ação. Certo. Tá certo, doutora. Conversamos com a doutora Suzane Adriano, né? Conversamos com ela a partir de agora no nosso programa. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu acredito que a senhora tirou a dúvida de muitas pessoas em relação a tudo isso que vem acontecendo, né? Porque quando acontece com um famoso, aí é que o cidadão comum fica com mais preocupação, né? Se aconteceu com fulano que é famoso, imagina comigo, né? E isso é importante a gente ouvir um especialista para, de certa forma, até acalmar a população. Obrigado pela sua certeza, eu que agradeço aqui a participação no Jornal da Tarde Piauí, né? E agradecer esse momento, né, que é de grande relevância. Isso acontece diariamente com vários consumidores, né? E pelo fato de acontecer com uma atriz, trouxe toda essa repercussão. Mas o importante é que os consumidores busquem ajuda especializada para que eles sejam realmente orientados e respeitados.